E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Karina, eu acho que as redes sociais, elas são uma bênção, dependendo da forma como a gente usa. A igreja, ela sempre endemonizou algumas ferramentas que ela não tinha controle, mas o problema não é a ferramenta. A gente que precisa saber utilizá-las. Tem uma frase de um pastor amigo meu, Gustavo Paiva, que eu acho que faz muito sentido. Ele fala que a igreja, o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Então a igreja abriu mão das artes, a igreja abriu mão de se envolver na política, a igreja abriu mão de se envolver na cultura. Até 30 anos atrás, parte da igreja estava discutindo se bateria podia ter na igreja ou não. Se guitarra era de Deus ou não. Se é saia ou calça jeans. Então, enquanto a gente estava discutindo costumes, o mundo estava construindo cultura. Enquanto a gente estava discutindo sobre instrumento dentro da igreja, tinha uma agenda se infiltrando para poder mudar fundamentos na educação, na cultura. Então hoje a gente está vendo toda essa questão de ideologia de gênero nas escolas, por exemplo, e agora a igreja quer intervir. Mas a gente precisa fazer parte da construção da história, a gente precisa fazer parte da construção da cultura. A gente precisa estar como luz nesses lugares. Sim. Então, o que eu penso sobre? A internet, se ela for bem utilizada, ela é um dos canais mais poderosos da pregação do evangelho que existe. Porque há 4 anos atrás eu fui enviado por Deus para a América. Eu e minha família, a gente começou do zero lá. E eu tinha, 50 mil seguidores quando a gente chegou. E quando eu voltei para o Brasil 3 anos depois, 2 milhões e poucos de seguidores nas redes sociais, tocando milhares de pessoas, testemunhos de cura. Hoje, uma das famílias que faz parte do meu staff em Miami, trabalham com a gente lá, eles moravam em Indiana, assistiam todas as lives. Durante a quarentena eu fiz 55 dias ininterruptos de lives de oração por cura. E o filho deles, o Miguel, tinha 2 meses de nascido, o rim dele não funcionava e tinha que ser removido. Em uma das lives eu orei especificamente por crianças com problemas de má formação. E o Miguel foi curado naquela live. Nossa. Então a família pegou um avião, pegou tudo que eles tinham, se mudaram para Miami, porque eles falaram, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo aqui. Que lindo. Então, hoje eles são parte de uma igreja local, mas o filho deles foi curado através de uma live, entende? Então não dá para você mensurar o poder de uma palavra liberada. Sim. Então, eu tenho um centurião que chamou a atenção de Jesus, ele chega para Jesus e ele fala, eu sou um homem de autoridade, eu sei como a autoridade funciona. Se eu dou uma ordem para que meu servo vá, ele vai. Se eu der uma ordem para que ele faça, ele faz. Então, libera uma palavra e o meu servo vai ser curado. E a Bíblia diz que Jesus liberou uma palavra e o servo daquele homem foi curado. Então, eu acredito que a internet, Karina, tem esse poder de uma palavra que a gente está liberando agora. Talvez tenha uma mãe que tem um filho com algum problema de formação e ela vai crer nesse milagre, ela vai declarar esse milagre. Em algum momento a gente vai ver um comentário debaixo do vídeo do YouTube falando, eu criei, declarei a palavra e meu filho também foi curado, glória a Jesus. Então eu acredito que a internet é uma ferramenta poderosa de cura, de pregação do evangelho, de renovação de mente, de metanoia, de ânimo. Sua produtora comentou aqui antes da gente começar. Teve um dia que eu tava mal. Falei, ai meu Deus, eu tô cansada. Eu vi um Reels, um vídeo seu e eu falei, quer saber? Vamos levantar, vamos embora, vamos... Então, eu acredito muito nisso. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, você tinha 5 pregadores em rede aberta que representavam a igreja evangélica. Então você botava lá a igreja... Era só aquele programa na TV. Tem a igreja X, que é muita gritaria, tem a igreja Y, que só fala de favor financeiro e de mudança de vida financeira, tem a igreja W, que é um pouco mais, tem uma linguagem um pouco mais, que conecta mais com quem não é cristão. Eu estou dando exemplos aqui, tá? E é isso, that's it. Então, 20 anos atrás, para quem não tinha um contato com a igreja, você falava, isso é a igreja evangélica. Hoje, com as redes sociais, você consegue conectar com pessoas que você fala, cara, eu nunca imaginei que tinha um pastor que fala assim, ou que tenha alguém envolvido na igreja evangélica. Eu ouço muito isso e eu ouço isso com muita alegria. Tanto que se você olhar meu Instagram, não tá lá pastor André Fernandes, tá André Fernandes. Eu também sou pastor, mas a minha identidade não tá no meu chamado, no meu ofício. A minha identidade tá em quem eu sou em Deus. Eu sou filho antes de ser pastor, entende? Sim. Eu sou pai antes de ser pastor, eu sou marido antes de ser pastor. Então tem gente que olha e fala, cara, é um cara que... que passa por coisas que a gente passa. Normais, que todos, né? Normais.
eu acho que as redes sociais elas têm ajudado também a gente humanizar essa visão. Uhum. Porque eu lembro que quando eu olhava para um pastor ou para um padre, para um sacerdote, era algo muito distante, sabe? Sim. E eu acho que intencionalmente a gente manteve isso por muito tempo com essa distância. E o que a gente está vivendo agora é um tempo de reaproximação. Quando você é vulnerável, sua mensagem ela tem muito mais poder de alcance, porque tem um livro, se eu não me engano, do Leonard Ravenhill, Por que Tarda o Pleno Avivamento, e ele fala o seguinte: todo pregador tem que pregar com a consciência de que é como um moribundo pregando a moribundo. Você sabe que a gente estava comentando aqui antes de comentar, que você falou, poxa, eu no momento, às vezes que eu estou um pouquinho para baixo, quando eu vou pregar sobre aquilo, sobre como a gente se levantar com Cristo, porque eu também me senti assim e Ele que me deu a força. Sim. Então, isso mostra como nós somos realmente frágeis e humanos, e a gente precisa dessa força. E vocês também, como pastores. Total. Né? E eu percebo isso, às vezes, em mensagens minhas, que hoje em dia eu não sou pastora, mas eu falo daquilo que eu vivo, e tem dias que eu acordo mesmo desanimada, eu falo, e agora? Eu estou sem vontade de falar nada, e tem pessoas esperando a minha mensagem. Daí eu oro, eu converso com Cristo, eu abro a minha Bíblia e Ele passa uma mensagem que me levanta. Eu falo, pronto, é sobre isso. É isso. Eu vou falar para essas pessoas que estavam assim como eu estava 5 minutos atrás. É isso. E Ele me restaurou, e Ele me levantou. Então, esse poder da palavra também pode levantá-las. Sim. Esse poder da fé também pode levantá-las. Perfeito. Então, eu falo, não preciso estar 100% bem em todos os momentos para eu poder pregar, porque eu sou humana. Sim. Eu sou cristã, mas eu não virei Cristo ainda. Né? Eu não sou Cristo. Não, e isso é tão poderoso, Karina. A santidade, ela não anula a humanidade. O fato da gente se tornar santo em Jesus não faz com que a gente deixe de ser humano. A gente continua tendo o dia mal. Mas a gente sabe que o nosso choro pode durar uma noite. Mas certamente persiste. A alegria vem pela manhã. A gente tem o dia da dúvida. O salmista, ele tem vários momentos de uma conversa com ele mesmo, que edificam muito a nossa fé. Tem momentos que ele fala, por exemplo, eu elevo os meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? E aí logo depois ele afirma, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O contexto em que ele escreve isso é porque no alto das montanhas, naquela época eles colocavam muitas imagens de outros deuses. Cara, isso é muito mais poderoso do que pode parecer quando a gente não entende o contexto. O que Davi está dizendo é o seguinte: quando eu elevo os olhos aos montes, no meio da minha crise, existem outras fontes de socorro. Existem outros caminhos que eu posso escolher. Então ele está dizendo, de onde vem o meu socorro? E ele olha para todos e ele fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem outro momento que o salmista ele fala, mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Tem outro momento que o salmista fala, porque se abate, ó minha alma. Cara, ele tá com a alma dele em cacos. E ele tá perguntando para a própria alma, ele tá fazendo uma autoanálise. Por que que eu tô tão abatido? Lembra do teu Deus. Ele tá dizendo, ei, lembra dos milagres que Deus fez. Lembra do que Deus já fez até aqui. Lembra de onde ele te tirou. Porque a gente olha para a história de Davi, a gente acha que o maior desafio de Davi foi matar um gigante. Não foi. O maior desafio de Davi foi não matar Saul. Davi está sendo perseguido por quem ele mais honrou. Davi está sendo perseguido por quem ele mais amou. Davi está se escondendo em cavernas. Davi está em meio a desertos. Então, quando a gente lê Salmos, por exemplo, tem muita dor envolvida. O filho dele está quase morrendo. Ele coloca roupas de saco. Ele vai jejuar. Ele clama pelo filho. Aí alguém chega. Davi, teu filho morreu. Aí ele fala, então traz comida, eu vou comer, trocar minhas roupas e eu vou me levantar. Porque até aqui eu busquei ao Senhor e pedi para que Ele mudasse essa situação. Não foi da vontade de Deus que ela fosse alterada, então eu vou seguir a partir daqui. Então a gente aprende com Davi o seguinte, dias ruins não significam uma ausência de Deus. Quando a gente vira essa chave... Karina, eu já preguei para a multidão com a minha conta de luz cortada anos atrás. Eu já vivia essa cena, eu nunca vou esquecer. Eu estava ajudando a plantar uma igreja. Eu estava saindo para viajar para uma cidade e o carro da concessionária de energia, da empresa de energia, chegando para cortar minha luz. Eu deixei a Kezinha e a Cécia em casa e eu saí com a luz sendo cortada. E eu lembro que aquilo me gerou uma crise no caminho para o culto, que eu pensei assim, cara, não faz sentido, eu tô indo encorajar uma série de pessoas e eu tô deixando minha mulher e minha filha no escuro.
Eu tô indo pregar pra uma multidão, eu tô deixando a minha mulher e minha filha no escuro. E aí eu lembro que quando eu voltei, eu entrei em casa, amor, cheguei, César, cheguei, papai chegou. Aí eu fui abrindo as portas assim dos quartos e tava vazia a casa. Aí eu, amor, cheguei em casa, vocês estão onde? Ah, amor, ficou muito escuro, a César estava com medo, eu vim pra casa da minha irmã. Tem problema de você me pegar amanhã, que já tá tarde? Eu falei, não, claro, amanhã eu te pego. Aí lembro que eu sentei assim no sofá, eu fiquei olhando aquela casa escura, eu falei, Deus, não faz sentido. Olha que louco isso, olha que forte isso. Não faz sentido. Aí eu entrei, cara, aquilo ali pra mim foi assim, eu nunca vou esquecer daquele dia. Eu abri o quarto da Cécia, eu fiquei pegando os brinquedinhos da Cécia, tinha o cheirinho da Cécia no quarto, tinha os brinquedos da Cécia no quarto, mas a Cécia não tava lá. Aí eu entrei no quarto meio da Kezinha, tinha a roupa da Kezinha lá, tinha as nossas fotos, mas a Kezinha não tava lá. E aí Deus falou comigo, filho, do que vale uma casa se ela tá vazia? Essa experiência com Deus, Karina, me fez refletir sobre muita coisa. Não faz sentido uma casa se ela tá vazia. E eu acho que é essa, e eu vou botar entre aspas o que eu vou falar, é essa angústia que o Espírito Santo sente querendo preencher a gente, porque do que vale tudo que você tem se o teu coração ainda tá vazio? Do que vale tudo que a gente conquistou até aqui se o nosso coração ainda tá vazio? Sabe? Então, eu nem sei por que a gente foi para esse lugar, mas eu acredito muito que o Evangelho é essa resposta para preencher o nosso vazio. O Evangelho não é uma resposta aos pobres, o Evangelho não é uma resposta só aos doentes, o Evangelho não é uma resposta só para quem está em dias difíceis, o Evangelho é a resposta de Deus para toda a criação. Tem gente que fala, cara, por que uma igreja em Miami? Eu falo, por que não? Tem gente tirando a própria vida aqui. Por que uma igreja em Alphaville? Irmão, por que não?